A vida da menina mudou quando o rico a avalia e descobre sua corrente valiosa. Era uma noite vibrante na Galeria de Arte de São Paulo. As luzes brilhantes refletiam nos quadros expostos, cada um contando uma história única. Sofia, uma jovem artista com sonhos grandes, tratava suas obras como filhos, mas no fundo, um aperto no peito a acompanhava. Ela lutava contra suas inseguranças, especialmente na presença de todos aqueles olhares avaliadores. O que se passava em sua mente era um turbilhão. E então ele apareceu. Ricardo, o milionário renomado, colecionador de arte e, segundo boatos, o homem mais influente do país. Quando ele se aproximou, uma onda de nervos percorreu o corpo de Sofia. Ele parou diante de uma de suas telas, estudando-a. O silêncio na galeria parecia ensurdecedor e todos os olhos estavam voltados para eles. O exato momento em que ele a avaliava. Sofia sentiu que sua vida estava prestes a mudar, mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Enquanto conversavam, a corrente delicada que Sofia sempre usava, um presente de sua avó, reluziu sob a luz da galeria. Ricardo notou e, com um brilho de curiosidade nos olhos, perguntou sobre ela. Sofia, sem hesitar, contou a história que a envolvia, um símbolo de amor e proteção deixado por sua avó, uma mulher que sempre acreditou no talento da neta. O que ela não sabia e o que Ricardo estava prestes a revelar era que aquela simples corrente era, na verdade, um artefato de valor inestimável, ligado a um passado que transcende gerações. Esta corrente, iniciou Ricardo com uma voz profunda, quase reverente. Ela não é apenas bonita, é um legado, um símbolo de poder e história. O coração de Sofia disparou. Como poderia algo tão simples ter tanto significado? A revelação ativou uma onda de sentimentos dentro dela: medo, excitação, confusão. E, no fundo, uma pergunta pulsava: o que isso significava para sua arte? Nos dias seguintes, enquanto a fama de suas obras crescia, também surgiam desafios. Um rival, um artista que tinha tudo o que Sofia não tinha, começou a atacá-la. Ele deprecia seu talento, tentando minar sua confiança. Cada palavra dele era um golpe, uma tentativa de derrubar seu sonho. E mais preocupante ainda, ele estava determinado a reivindicar a corrente, a chave que poderia abrir portas que Sofia nem imaginava existirem. Enquanto isso, segredos sobre sua família começaram a surgir. A corrente, um símbolo de afeto, não era apenas uma recordação. Ela trazia consigo mistérios que poderiam mudar tudo. Sofia se via em um dilema: como defender o que amava sem se perder no caminho? A arte que ela sempre quis compartilhar agora se tornava um campo de batalha, onde não apenas sua carreira estava em jogo, mas também seu legado. Com cada revelação, o peso de suas escolhas a fazia questionar o que era realmente importante. Entre a tensão da galeria e as ameaças que a cercavam, Sofia se perguntava se poderia suportar o peso das expectativas. Poderia ela, uma jovem artista, lutar contra a ambição de um mundo tão cruel e sedutor? No auge da sua busca por respostas, algo inesperado a faria encarar seus medos mais profundos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia segurava a corrente contra o peito, o coração acelerado. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão. A fama estava crescendo, mas os desafios também. A presença do rival, Lucas, era como uma sombra, sempre à espreita, pronto para desferir um golpe. E aquela corrente, agora revelada como um legado, trazia uma carga enorme de responsabilidade. Mas antes que pudesse pensar em tudo isso, o inesperado aconteceu. Na galeria, um grito estridente cortou a noite. A multidão virou-se em uníssono para a origem do som. Uma mulher, com um vestido vermelho que chamava a atenção, estava de pé, cabelos desgrenhados, avançando em direção a Sofia, olhos arregalados e uma expressão de desespero. Era Clara, sua artista. E amiga da Clara. Você precisa ouvir isso. O murmúrio se intensificou e todos os olhares estavam agora voltados para o drama que se desenrolava. Sofia piscou confusa. Clara, o que aconteceu? A tensão na sala aumentava e as palavras de Clara não chegavam logo. É sobre a corrente. A verdade sobre sua avó. A multidão prendeu a respiração. A conexão entre Sofia e Clara, sempre tão forte, parecia prestes a romper. Clara se aproximou e, com a voz baixa, continuou. Ela não era quem você pensa, sua avó. Ela estava envolvida em coisas perigosas. A corrente tem um significado que você nunca imaginou. As palavras de Clara soaram como um eco distante, e a galeria parecia girar lentamente ao redor de Sofia. O que ela estava ouvindo? O quê? O que você quer dizer? Não podia ser verdade. A corrente, o símbolo de amor e proteção, agora parecia uma porta aberta para o desconhecido. Eu encontrei antigos documentos, Sofia. Sua avó teve um passado misterioso. Ela era uma contrabandista de arte. Aqueles que a procuravam, os poderosos, não buscavam apenas a corrente. Era sobre conseguir algo muito maior. A visão que até então constituía parte de sua vida se desfez em milhares de fragmentos. A corrente que sempre pensou ser um amuleto se tornara um emblema de um mundo que ela nunca quis conhecer. O silêncio que antes reinava na galeria foi quebrado por murmúrios nervosos. As caras dos convidados mudaram entre a curiosidade e o choque. Aquilo era uma bomba. E agora Sofia percebeu que não era apenas a sua arte que estava em risco, mas quem ela era, o que ela queria, tudo aquilo ameaçado por heranças ocultas. Olhando para Ricardo, que agora parecia tão distante, o próprio homem que tinha despertado a torna dela, Sofia sentiu um misto de medo e raiva. Lucas bem que poderia estar certo. O mundo da arte era repleto de intrigas, e ela estava prestes a se tornar parte de um jogo muito mais perigoso. Clara, percebendo a confusão de Sofia, acrescentou: você precisa decidir. Seguir com a sua arte ou se desvincular desta herança que pode te consumir.
As palavras ecoavam em sua mente como um aviso. O peso da corrente se tornou insuportável. Quando a galeria foi invadida por um novo alvoroço, Sofia sentiu que o chão sob seus pés se movia. Alguém do fundo da sala gritou: "Pare! Vocês não sabem com quem estão lidando!" Um homem de paletó escuro surgiu da multidão. Eu sou o verdadeiro guardião da corrente. Ninguém podia escapar daquele grito, e Sofia sabia que o perigo estava muito mais próximo do que jamais imaginou. Enquanto os olhares se catapultavam entre a jovem artista, sua amiga e o intruso, a vida de Sofia nunca mais seria a mesma. O que ela iria fazer agora? Como lidar com tudo isso? E aquele homem? Que segredos mais o passado de sua avó escondia? Uma onda de dúvidas a atingiu. E a única certeza que restou foi que essa noite transformaria tudo. Enquanto os olhares se catapultavam entre a jovem artista, sua amiga e o intruso, a tensão na galeria era palpável. Cada respiração parecia pesada, como se o ar estivesse carregado de segredos ainda não revelados. Sofia sentiu seu coração disparar enquanto observava o homem de paletó escuro avançar. Ele tinha uma postura firme, como se estivesse ali para reivindicar não só a corrente, mas todo o seu legado. "Quem é você?" Sofia perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, lançou um olhar profundo para ela e a multidão silenciou. Era como se todos estivessem à espera de algo grandioso. "Meu nome é Hugo", ele finalmente disse. "E sou o verdadeiro guardião da corrente que você tanto preza." As palavras dele ecoaram como um trovão e a galeria inteira pareceu estremecer. Sofia sentiu um frio na barriga. O que aquilo significava? Ela olhou para Clara, que estava na mesma expressão chocada. Lucas, o rival, observava de longe, como um espectador esperando pela cena dramática que ele sabia que estava prestes a se desenrolar. Ela contém um poder que não deve ser subestimado. Sua avó era parte de um círculo secreto de colecionadores. Eles protegiam obras de arte e artefatos, mas também se envolveram em muitas coisas sombrias. Sofia estava atordoada. "Isso não pode ser verdade", murmurou, mas sua voz ficou perdida no murmúrio crescente da multidão. "Você não entende, Sofia", disse ele. O olhar dele agora penetrante. "Quando sua avó decidiu deixá-la com você, ela não estava apenas deixando um lembrete do passado, mas sim uma responsabilidade. Alguém vai atrás da corrente. E eles não pararão por nada." Ele olhava por cima do ombro, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse a qualquer momento. Nessa fração de segundo, algo na maneira como Hugo falou, um detalhe que ela quase perdeu, fez o coração de Sofia parar. "O que você quer dizer com alguém?" Sua voz era um sussurro, a ansiedade deixando seu corpo em estado de alerta. "Você não é a única interessada na corrente. Eles", disse ele num tom sombrio, "sabem que a corrente está com você. E eles têm métodos perigosos." A última palavra pairou no ar como um aviso silencioso. E então o inesperado aconteceu. Um grito distante interrompeu a conversa. Uma mulher, visivelmente assustada, entrou correndo na galeria, seus olhos arregalados. "Preciso de ajuda! Eles estão vindo!" Ela olhou diretamente para Hugo, e a expressão dele escureceu. O silêncio foi quebrado. Todos se viraram para ela, o medo estampado no rosto dos presentes. "Noah", ela continuou. "Ele está aqui.
A multidão murmurou, a palavra Noa parecendo carregada de um significado sombrio. A atmosfera mudou, como se a galeria estivesse prestes a explodir em pânico. Sofia sentiu um frio na espinha. Quem é Noa? Perguntou, sua voz quase falhando. A mulher balançou a cabeça, sem palavras, e foi então que Hugo a interrompeu. Se ele encontrou você, Sofia, você precisa entender. O que você sabe e o que está prestes a descobrir pode custar caro. Precisamos sair daqui agora. Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes da galeria começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor ecoou e a porta se abriu abruptamente. Silhuetas surgiram na entrada, sombras ameaçadoras que se moviam com um propósito claro. O espírito tenso na sala se dissolveu em gritos de desespero. A confusão se espalhou e Sofia se sentiu paralisada, insegura de como agir. Enquanto a galeria se tornava um caos, uma única pergunta passou pela mente de Sofia: o que tudo isso significava para ela e para sua arte? O peso da corrente em seu pescoço parecia agora um fardo insuportável. O que ela realmente herdara? Com o terror se instalando, Sofia viu Hugo se virar para ela, seus olhos intensos. Lembre-se, Sofia, a corrente não é um amuleto, é uma marca, e quem a possui também os segredos do passado. Com estas palavras, a vida dela, que parecia estar no caminho certo, virou de cabeça para baixo. O caos se aproximava e a galeria estava prestes a explodir em um novo nível de revelações. Havia mais obscuridades na sua herança do que ela poderia suportar, e o que restava de sua identidade estava prestes a ser desvendado. O barulho ensurdecedor da galeria parecia ensaiado, como uma sinfonia de pânico crescendo. As luzes piscaram ainda mais intensamente. E Sofia sentiu que o chão sob seus pés se tornava uma armadilha. O que está acontecendo? Ela sussurrou, angustiada. Hugo parecia tão tenso quanto ela, o olhar fixo na entrada, os músculos do corpo prontos para a ação. Precisamos sair, ele gritou, e nessa hora a energia se transformou. As sombras que se aproximavam eram mais do que figuras ameaçadoras. Eram predadores, garras prontas para fisgar. Sofia virou-se para Clara, que estava paralisada com medo. Clara, você está bem? Perguntou, mas na verdade estava buscando conforto. Mal teve tempo de processar a expressão horrorizada da amiga. O som de passos pesados enchia o espaço e uma presença ameaçadora causava um frio cortante no ar. Vamos para os fundos! Hugo ordenou, puxando Sofia e Clara com ele. Mas antes que pudessem se mover, uma estrondosa explosão de vidro quebrou o silêncio estagnado. Todos na galeria voltaram-se para o som ensurdecedor. Um homem, com o rosto oculto pela penumbra, havia estourado a porta principal. Era um arremesso doloroso de luz e cor que revelava as sombras de suas intenções. Cadê a corrente? Ele gritou, a sua voz cortando o ar como um fio afiado. Sofia sentiu o coração parar. O homem não parecia apenas perigoso. Ele parecia determinado. Quem é você? O que você quer? Sofia gritou de volta, sua voz tremendo, mas algo dentro dela a impulsionava a se manter firme. Sou Noa. Ele fez uma pausa. E você, Sofia? Você não sabe quem você realmente é. As palavras disparadas como balas
foram como um tiro direto. O que ele queria dizer? O pânico aumentava e os murmúrios da multidão misturavam-se em um frenesi aterrorizante. O que Noah sabia? Diga isso de novo! Retorquiu Sofia, a voz mais forte agora, como se desafiar o desconhecido pudesse trazer alguma clareza. Noah é seu pai. A revelação atravessou o espaço como um clarão de luz, fazendo todos congelarem. O tempo parou. À medida que a informação mergulhava em sua mente, Sofia sentiu um vazio desesperador. Não era possível. Você está mentindo, gritou Clara, a incredulidade estampada no rosto. Mas Hugo parecia tão chocado quanto os outros. Isso não pode ser verdade. Eu sou a verdade, Noah gritou, os olhos penetrando na alma de Sofia. Sua avó sabia. Ela nunca quis que você descobrisse, mas chegou a hora. A corrente é sua herança, mas não é o que você pensa. A arte não é um presente, é uma maldição que você carrega. As palavras dele giravam na cabeça de Sofia, abrindo uma caixa de Pandora de emoções. Medo, raiva, dor e uma tristeza profunda. Se Noah era realmente seu pai, isso mudava tudo o que ela acreditava saber sobre sua história. No meio do tumulto, a tensão aumentou. A multidão observava, alguns em choque, outros em espanto, e a galeria parecia um campo de batalha, prestes a ser deflagrado em caos. Saia da minha vida, Sofia gritou, com lágrimas escorrendo pela sua face. Ninguém poderia dizer a ela quem ela era. A dor de descobrir que parte de sua história estava envolta em mentiras quase a esmagava. Mas Noah não recuou. Eu não posso. A corrente ao que estamos ligados e os perigos que a cercam são muito mais profundos do que você imagina. Eles virão atrás de você e você não pode escapar. Sofia olhou para o homem que por tantos anos pensou estar longe de sua vida. Ele era a última pessoa que queria enfrentar, e seu coração disparava, ecoando com um mistério envolto em sombras. E ainda assim, tudo se sentia como uma trágica ironia. A corrente em seu pescoço parecia agora mais pesada do que nunca, como se os segredos que carregava estivessem prestes a desmoronar por completo. O pânico rapidamente tomou conta e a galeria se tornava um labirinto de vozes confusas e corpos pressionados. O que estava se desenrolando era mais do que uma revelação. Era um alerta. E o que mais estava por vir? Quais segredos e mentiras ainda estavam escondidos nas sombras da sua vida? A noite estava apenas começando, e ela sabia que nada seria como antes. O barulho ensurdecedor da galeria parecia uma tempestade à espreita. A tensão era palpável. Sofia estava paralisada, engolindo em seco enquanto Noah, seu suposto pai, a encarava. As revelações estavam se acumulando como ondas prestes a arrebentar. Ela sentiu que o ar estava sendo arrancado de seus pulmões. Mas o que mais a surpreendia era a forma como a multidão ao redor estava reagindo. As pessoas começavam a sussurrar entre si, algumas dublando em choque, outras olhando para a saída em busca de uma fuga. Clara estava na mesma posição, a boca aberta, sem saber o que dizer. E foi então que, de repente, tudo mudou. Loucos e desenfreados, os verdadeiros interesses por trás da corrente estavam prestes a serem expostos. A porta da galeria se abriu de novo de forma abrupta, e um grupo de homens, todos de jaquetas escuras, irrompeu. O que Sofia viu em seus rostos deixou seu estômago embrulhado. Determinação e talvez um toque de violência. "O que vocês querem?" gritou um deles, sua voz ecoando como trovão.
Ele olhou ferozmente para Noah, a animosidade em seu olhar como uma lamparina acesa. Não temos tempo. Precisamos da corrente. A tensão disparou. A galeria estava em caos. Sofia se perguntava por que alguém se importaria tanto com aquele acessório insignificante que agora parecia uma maldição. O grupo ameaçador começou a avançar em direção a Noah e ela. O caos se instalara entre as pessoas, algumas gritando, outras correndo. O que estava acontecendo? Eles não vão parar até que consigam o que querem. Hugo sussurrou, o olhar em pânico. Sofia, podemos nos esconder. O mundo ao redor começou a desvanecer, enquanto o desespero tomava conta de cada pedaço de seu ser. Mas suas pernas estavam imóveis. E então, como um flash de relâmpago, algo clicou em sua mente. A corrente, com seu peso simbólico, agora era um peso real. Ela olhou para Noah. O que você fez? Perguntou, com a voz trêmula, mas firme. Noah hesitou. Eu não queria, mas era necessário. Eles tinham que acreditar que eu a tinha encontrado antes. Os olhos de Noah agora eram mais que apenas um rosto desconhecido. Era o reflexo de um homem desesperado, perdido em suas mentiras. Não havia ali um pai, apenas um homem que a havia envolvido em um submundo perigoso. E antes que Sofia pudesse processar tudo, um dos homens em jaqueta escura se aproximou. Ele estava apenas a algumas etapas, olhos fixos na corrente no pescoço dela, como se fosse feito de ouro. Dê isso a mim, garota, disse ele, estendendo a mão. Mas Sofia não se moveu. Uma raiva ardente brotou dentro dela, misturada ao medo. Por que você precisa disso? O que está por trás disso? Gritou para o homem, a voz estrondando dentro da confusão. O que essa corrente realmente representa? As palavras pareciam voar de sua boca como pássaros assustados. Mas em vez de dar uma resposta, o homem continuou para a frente, ignorando a pergunta. Via os olhos de Noah endurecerem. Saia da frente! Ele gritou. E de repente, o que poderia ter sido uma conversa tornou-se uma batalha por sobrevivência. O homem atirou-se em direção a Sofia, e um instinto sobre-humano a fez agir. Ela puxou a corrente e, como se fosse um ímã, o ambiente ao seu redor congelou. O tempo pareceu estagnar. Mas então, o que se seguiu foi mais devastador do que qualquer revelação anterior. A corrente dorida reluziu, e em um instante, um clarão iluminou a galeria. Todos ficaram paralisados, e a multidão foi consumida por um silêncio absoluto. E quando o brilho se dispersou, o homem que se aproximara agora caía no chão, curvado em agonia, como se estivesse preso em seu próprio pesadelo. E engraçado, a corrente estava fora do seu pescoço. Sofia estava aturdida. O que acabara de acontecer? Uma conexão direta com o destino que nunca pediu. A corrente estava pulsando em suas mãos. Tudo começou a girar, e sua cabeça estava uma tempestade, enquanto o caos se desenrolava à frente dela. O impacto daquele momento deixou todos sem palavras. Mas a verdade começou a afundar. A corrente não era um simples amuleto, mas um catalisador de algo muito maior, muito mais poderoso. Um grito ecoou na galeria, e o desespero se transformou em histeria. Sofia, você precisa entender, gritou Noah, seus olhos cheios de lágrimas e medo. O impacto da corrente não é só uma herança, é a chave para um poder que muitos desejam. Eles não vão parar.
E agora, você está dentro disso. E sob a intensidade daquela revelação, o chão parecia desabar sob seus pés, carregando segredos que poderiam mudar não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Então, com os olhares horrorizados da multidão fixos nela, Sofia se viu de repente não apenas como uma artista, mas como um jogador em um jogo muito maior do que imaginava. Com o coração na garganta, ela percebeu que não tinha apenas que lidar com seu passado, mas que um novo futuro sombrio e desconhecido a aguardava. O que faria agora? Como poderia escapar desse novo destino que havia desenhado ao se conectar com a corrente? E a pergunta que teria que responder era: estaria disposta a descobrir a verdade e enfrentar o que estava por vir? O barulho ensurdecedor da galeria parecia uma tempestade à espreita. A tensão era palpável. Sofia estava paralisada, engolindo em seco, enquanto Noah, seu suposto pai, a encarava. As revelações estavam se acumulando como ondas prestes a arrebentar. Ela sentiu que o ar estava sendo arrancado de seus pulmões. Mas o que mais a surpreendia era a forma como a multidão ao redor estava reagindo. As pessoas começavam a sussurrar entre si, algumas dublando em choque, outras olhando para a saída em busca de uma fuga. Clara estava na mesma posição, a boca aberta, sem saber o que dizer. E foi então que, de repente, tudo mudou. Loucos e desenfreados, os verdadeiros interesses por trás da corrente estavam prestes a serem expostos. A porta da galeria se abriu de novo de forma abrupta, e um grupo de homens, todos de jaquetas escuras, irrompeu. O que Sofia viu em seus rostos deixou seu estômago embrulhado. Determinação e talvez um toque de violência. "O que vocês querem?" gritou um deles, sua voz ecoando como trovão. Ele olhou ferozmente para Noah, a animosidade em seu olhar, como uma lamparina acesa. "Não temos tempo. Precisamos da corrente." A tensão disparou. A galeria estava em caos. Sofia se perguntava por que alguém se importaria tanto com aquele acessório insignificante que agora parecia uma maldição. O grupo ameaçador começou a avançar em direção a Noah e ela. O caos se instalara entre as pessoas, algumas gritando, outras correndo. O que estava acontecendo? "Eles não vão parar até que consigam o que querem", Hugo sussurrou, olhando em pânico. "Sofia, podemos nos esconder." O mundo ao redor começou a desvanecer enquanto o desespero tomava conta de cada pedaço de seu ser. Mas suas pernas estavam imóveis. E então, como olhou para Noah. "O que você fez?" perguntou, com a voz trêmula, mas firme. Noah hesitou. "Eu não queria, mas era necessário. Eles tinham que acreditar que eu a tinha encontrado antes." Os olhos de Noah agora eram mais que apenas um rosto desconhecido. Eram o reflexo de um homem desesperado, perdido em suas mentiras. Não havia ali um pai, apenas um homem que a havia envolvido em um submundo perigoso. E antes que Sofia pudesse processar tudo, um dos homens em jaqueta escura se aproximou. Ele estava apenas a algumas etapas, olhos fixos na corrente no pescoço dela, como se fosse feito de ouro. "Dê isso a mim, garota", disse ele, estendendo a mão. Mas Sofia não se moveu. Uma raiva ardente brotou dentro dela, misturada ao medo. "Por que você precisa disso? O que está por trás disso?" Gritou para o homem,
a voz estrondando dentro da confusão. O que essa corrente realmente representa? As palavras pareciam voar de sua boca como pássaros assustados. Mas em vez de dar uma resposta, o homem continuou para frente, ignorando a pergunta. Viu os olhos de Noah endurecerem. Saia da frente! Ele gritou. E de repente, o que poderia ter sido uma conversa tornou-se uma batalha por sobrevivência. O homem atirou-se em direção a Sofia, e um instinto sobre-humano a fez agir. Ela puxou a corrente e, como se fosse um imã, o ambiente ao seu redor congelou. O tempo pareceu estagnar. Mas então, o que se seguiu foi mais devastador do que qualquer revelação anterior. A corrente dorida reluziu e, em um instante, um clarão iluminou a galeria. Todos ficaram paralisados e a multidão foi consumida por um silêncio absoluto. E quando o brilho se dispersou, o homem que se aproximara agora caía no chão, curvado em agonia, como se estivesse preso em seu próprio pesadelo. E engraçado, a corrente estava fora do seu pescoço. Sofia estava aturdida. O que acabara de acontecer? Uma conexão direta com o destino que nunca pediu. A corrente estava pulsando em suas mãos. Tudo começou a girar, e sua cabeça estava uma tempestade, enquanto o caos se desenrolava à frente dela. E então o inesperado. A figura de um homem mais velho apareceu entre a multidão, andando com um pó de confiança, os traços de seu rosto marcados pelo tempo. Ele brandia uma chave antiga, e todos na galeria se calaram instantaneamente. Chega! Ele gritou, com uma voz grave que pôs um ponto final na confusão. Sofia, venha até mim, agora! Era como se o mundo parasse de girar. A corrente em suas mãos parecia vibrar e, sem saber por quê, Sofia se sentiu puxada em direção a ele. Noah e Hugo tentaram protestar, mas os homens de jaquetas escuras ficaram paralisados, como se houvessem reconhecido o homem. A tensão cortou o ar como faca. Quem é você? Sofia finalmente conseguiu perguntar. Ele respondeu com uma segurança que transparecia. Eu sou seu avô, Sofia. E a corrente que você possui é o legado de nossa família. Não há como você ignorar o que está prestes a descobrir. A multidão ficou em estado de choque. A revelação ressoava no ar e a pergunta pairava. E agora, quem realmente era Sofia? O peso do seu novo título a esmagou, tornando-se um novo fardo. O que isso significava para sua vida, suas escolhas e sua arte? A dúvida a consumia enquanto a verdade se revelava, sombria e devastadora. A galeria, antes cheia de almas curiosas, agora parecia um campo de batalha onde segredos se desenrolavam a cada instante. Sofria, mas a cada batida do seu coração despertava um poder que ainda não compreendia. A escolha estava diante dela, e Sofia tinha que decidir: seguir um legado obscuro ou tentar forjar seu próprio caminho. O que quer que fosse, ela sabia que estava prestes a entrar em um mundo que nunca esperou encontrar. A galeria ficou em silêncio, como se o próprio ar tivesse sido roubado. A figura do avô de Sofia dominava o espaço. Todos olhavam, paralisados, enquanto seu coração disparava. Seu avô? A palavra escapou dos lábios dela, carregada de incredulidade. Ela mal conseguia respirar. Sim, eu sou André, seu avô. Vejo que você finalmente encontrou a corrente, disse ele, o olhar cheio de significado. Sofia olhou para a corrente em seu que ela pudesse responder. Um grito cortou o ar. Não! Você não pode! Era Clara, sua amiga.
com um olhar aterrorizado. Você não pode acreditar nele, Sofia! A tona de sua voz ressonou, fazendo o tumulto aumentar. Clara! Sofia passou a mão pelo cabelo, tentando dar sentido ao que estava acontecendo. O que você está dizendo? Ele é meu avô! Ele não é quem diz ser. Clara gritou, agitada. Eu encontrei documentos. Ele é um ladrão de arte, Sofia. Ele quer a corrente para si mesmo. Um choque percorreu a galeria. As palavras de Clara descarregaram uma energia elétrica sobre todos. Hugo parecia perturbado, olhando entre os dois com uma expressão de dúvida. Sofia virou-se rapidamente para André. Os olhos dele estavam frios, como se um manto de sombras o envolvesse. Isso não é verdade, protestou André. Mas a insegurança na sua voz começou a mostrar fissuras. Só quero proteger você. Proteger ou controlar? O calor da raiva fez Sofia se posicionar. Cada parte dela pulsava. A corrente em seu pescoço parecia queimar contra sua pele. O homem que ela pensava ser a chave para o seu passado agora parecia ser uma ameaça. Precisamos da corrente. E você não entende o que está fazendo. Ele insistiu, mas havia um tremor na sua voz. Era como se uma verdade oculta começasse a emergir, arrastada pela tensão do momento. Cale-se! Gritou Noah, o suposto pai de Sofia, que agora se adiantava na confusão. Você não tem direito de se aproximar dela. Eu sei quem você é, André. É o que você está tentando fazer. A multidão subitamente começou a murmurar mais alto, e o caos começou a tomar conta. Ao ouvir o nome de seu pai e ver aquela dinâmica carregada de tensões, Sofia sentiu uma onda de confusão misturada à raiva. Os homens de jaquetas escuras que estavam na porta começaram a frunciar os lábios, observando a troca, atentos a cada movimento. Algo estava prestes a acontecer. Eu estou aqui por um motivo específico, gritou André, a voz dele agora mais aguda. A corrente é a chave que abre mais do que você imagina. O que quer que eu tenha feito no passado foi para proteger você de perigos muito maiores. Maiores do que você? Ou maiores do que você quer que eu descubra? Sofia desafiou. Cada palavra sua tinha o poder de acender um fogo. E nesse momento, as luzes da galeria começaram a piscar novamente. Com um movimento rápido, um dos homens avançou em direção a Sofia. E como um golpe fulminante, algo aconteceu. A corrente, que até então era um símbolo de dor e pertencimento, emitiu um brilho intenso. Parem! Eles gritaram. E então houve uma explosão de luz. Quando a luz se dissipou, o que a galeria revelou deixou todos em choque. André, o homem que se dizia seu avô, não era mais humano. Uma sombra distorcida, uma essência nebulosa, escorregou de seu corpo. Sofia ficou paralisada. O quê? Ele não é seu avô, ecoou uma voz, cortando. Através do pânico. Era Hugo, que agora olhava nos olhos de Sofia, como se soubesse de um segredo profundo. Ele é um impostor, um usurpador. Sofia se sentiu tonta. Tudo o que acreditava estar construindo estava desmoronando ao seu redor. O que mais estava escondido? A corrente era apenas o começo. E agora o verdadeiro jogo começava. O que realmente havia em sua herança? A verdade poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. A galeria ficou em silêncio, como se o próprio ar tivesse sido roubado.
A figura do avô de Sofia dominava o espaço. Todos olhavam, paralisados, enquanto seu coração disparava. Seu avô? A palavra escapou dos lábios dela, carregada de incredulidade. Ela mal conseguia. Vejo que você finalmente encontrou a corrente, disse ele, o olhar cheio de significado. Sofia olhou para a corrente em seu pescoço. O peso dela agora parecia um alfinete de segurança em um mundo à beira do colapso. A multidão murmurava, e os olhos curiosos da galeria se concentravam nas trocas silenciosas entre eles. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Não! Você não pode! Era Clara, sua amiga, com o olhar aterrorizado. Você não pode acreditar nele! Sofia! A tona de sua voz ressonou, fazendo o tumulto aumentar. Clara! Sofia passou a mão pelo cabelo, tentando dar sentido ao que estava acontecendo. O que você está dizendo? Ele é meu avô! Ele não é quem diz ser. Clara gritou, agitada. Eu encontrei documentos. Ele é um ladrão de arte, Sofia. Ele quer a corrente para si mesmo. Um choque percorreu a galeria. As palavras de Clara descarregaram uma energia elétrica sobre todos. Hugo parecia perturbado, olhando entre os dois com uma expressão de dúvida. Sofia virou-se rapidamente para André. Os olhos dele estavam frios, como se um manto de sombras o envolvesse. Isso não é verdade! Protestou André, mas a insegurança na sua voz começou a mostrar fissuras. Era como se uma verdade oculta começasse a emergir, arrastada pela tensão do momento. Precisamos da corrente, e você não entende o que está fazendo. Ele insistiu, mas havia um tremor na sua voz. O homem que ela pensava ser a chave para seu passado agora parecia ser uma ameaça. Antes que os ânimos pudessem se acirrar mais, um barulho possante ressoou na entrada da galeria. As portas se abriram com força, e um homem de terno preto, com o olho coberto por uma venda, fez sua entrada dramática. Havia algo de assustador em sua presença. E olhou para a multidão e, com uma voz profunda, declarou: Sou o verdadeiro protetor da corrente. Ninguém pode ficar com ela, exceto aqueles que têm a verdadeira linhagem. Um silêncio atordoado seguiu suas palavras, e todos os olhares se voltaram para ele. O coração de Sofia quase parou. Linhagem? O que isso significava? Nova! Continuou o homem. Eu sou Alexander, e você não sabe o que está prestes a enfrentar. Ele fez um gesto dramático em direção a Sofia. A corrente é o símbolo de um poder ancestral. Somente a herdeira verdadeira pode dominá-la. E está claro que você não a possui, André. Um murmúrio de horror percorreu a galerinha. A verdadeira natureza de André estava agora sob questionamento, e a corrente em torno do pescoço de Sofia parecia pulsar de maneira própria, como se estivesse respondendo a ele. Eu não sei do que você está falando, gritou André, seus olhos se arregalando de desespero. Eu sei, e não posso deixar que isso aconteça. Alexander avançou com uma velocidade surpreendente e, em um movimento, arrancou a corrente do pescoço de Sofia. O mundo pareceu girar e o espaço ficou em tensão absoluta. A corrente brilhou intensamente nas mãos dele e, antes que alguém pudesse reagir, estourou em um clarão ofuscante. Quando a luz se dissipou, todos estavam estupefatos com o que viam. Alexander havia transformado a corrente em uma esfera de energia pulsante. Sofia ficou paralisada, aturdida pela cena.
E então, em um ato inesperado, Alexander se virou para André e anunciou: "O que você fez no passado não pode ser consertado. A linhagem que você traiu agora está condenada." Os gritos de pânico começaram a ecoar pela galeria. Sofia sentiu um nó na garganta. "Linhagem? O que você quer dizer?" perguntou, lutando para entender. A expressão de Alexander endureceu. "Eles estão vindo. Você deve fazer uma escolha, Sofia. Aceitar o legado da corrente ou seguir a sua própria estrada. Mas saiba, a cada escolha você pode perder mais do que imagina." E nesse momento, uma onda de energia explodiu pela galeria. O chão tremeu, as paredes pareciam pulsar, e o queixo de Sofia caiu à medida que seu corpo começou a vibrar, como se estivesse sendo puxada para longe de tudo o que conhecia. No meio do caos, Clara gritou, e a realidade que conhecia estava desmoronando. O que mais estava escondido? A corrente, que ela sempre pensou ser um símbolo de amor, agora era a chave para algo muito maior. Contudo, a pergunta que pairava no ar era: que caminho Sofia escolheria e quais segredos ainda estavam por vir? A galeria estava mergulhada em um silêncio perturbador, enquanto a tensão no ar se tornava quase insuportável. Sofia olhava para Alexander, seu coração batendo desenfreado, e a corrente em suas mãos parecia mais viva do que nunca. O brilho pulsante a hipnotizava, e o murmúrio da multidão ressoava como um eco distante. O que ele disse tinha peso. Que escolha ela teria que fazer? "Você não pode permitir que isso aconteça, Sofia!" gritou Clara, puxando-a de volta à realidade. Os olhares ansiosos se concentraram nela, aguardando a decisão. Mas tudo parecia um borrão. O chão tremia debaixo de seus pés, e emoções contraditórias buquiam dentro dela. Alexander, ainda segurando a corrente, fitou Sofia com um olhar penetrante. "Lembre-se, o poder dessa corrente pode te conectar a um passado que muitos desejam destruir. Não é só sobre você, Sofia. É sobre a nossa linhagem e o que ela carrega." O clima estava eletrificado, como se algo prestes a estourar. Nesse instante, um forte barulho cortou o ar, fazendo todos se virarem com atenção. Uma explosão de vidro ecoou pela galeria. A porta principal havia sido arrombada e sombras emergiram. Na frente, um homem mais alto, de cabelos desgrenhados e olhar furioso, parecia determinado. "Eu não vou deixar que você saia daqui com isso!" ele gritou, e sua voz ressoou como um trovão. Sofia não conseguia acreditar no que via. Era um rosto familiar, mas ao mesmo tempo distante. "Max?" Sofia sussurrou. Seu ex-namorado, que sempre mostrava interesse nas obras dela, agora estava ali, no centro do caos, com uma expressão de pura fúria. "Você não sabe o que essa corrente realmente significa. Não confie nele, Sofia." Ele entrou com uma energia caótica, fazendo a tensão aumentar. "Tudo isso é uma farsa. Eles estão usando você." A multidão estava em pânico, gritando e tentando encontrar uma saída. Sofia se lembrava do que Max sempre lhe dizia sobre as pessoas que cercavam o mundo da arte, sobre como algumas estavam mais interessadas no que era valioso. Mas como assim Max sabia sobre a corrente? "Como você sabe de tudo isso?" Sofia exclamou, o coração acelerando. "Eu fui informado. Alguém me disse que essa corrente não é apenas um objeto. Ela guarda segredos que podem destruir tudo. Seu avô
Ele é o verdadeiro vilão aqui. Max respondeu, e aqueles que ouviam começaram a murmurar. Sofia se virou, confusa. O que você quer dizer? O que ele fez? Mas antes que Max pudesse explicar, André, o homem que se fazia passar por avô, estendeu a mão e gritou: Cale-se! Você não sabe do que está falando! Ele estava desesperado, o suor escorrendo por sua testa. E num modo de proteger a corrente, André fez um movimento rápido, tentando alcançar Alexander. Mas em um instante a atmosfera mudou. A corrente vibrava e, em segundos, uma luz fulminante explodiu do objeto, iluminando a sala com um brilho tão intenso que fez todos fecharem os olhos. O som de um golpe ecoou e a luz se dissipou, revelando algo inimaginável. Ali, mas seu corpo começou a se desvanecer em uma névoa oscilar. Não! Não! Sofia gritou, e um grito de terror ecoou entre os convidados. Quando a luz se dissipou, todos olharam para André. O que estava ali não era mais do que uma sombra flutuante de um homem. E a maior reviravolta, a corrente agora estava em sua mão, mas não reluzia mais. Ao invés disso, nas mãos de Sofia, a corrente começava a brilhar de novo, revelando uma escrita antiga que surgia como se tivesse vida própria. Sofia, você precisa entender. A verdadeira linhagem é muito mais profunda do que você imagina. Ecoou uma voz profunda na sala. As pessoas na galeria estavam paralisadas e a revelação tomou conta do ambiente. O que era essa linhagem? Quem ela realmente era? E a verdade por trás de Max se tornava cada vez mais nebulosa. 3 figuras se moviam entre as sombras da galeria. E uma sensação de que o jogo estava apenas começando se instalava. Com o coração pesado e a mente aos trancos, Sofia percebeu que a verdade sobre sua herança talvez fosse mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O que ela tinha em mãos poderia ser não apenas uma corrente, mas o elo entre um passado obscuro e um futuro aterrador. E ali, em meio ao caos em que havia se tornado sua vida, ela precisava decidir quem ela realmente era e onde estaria disposta a ir para descobrir a verdade. Enquanto a luz se dissipava e a tensão pairava no ar, Sofia sentiu seu corpo inteiro vibrar. A corrente em suas mãos pulsava e tudo parecia uma tempestade prestes a desabafar. O ar estava carregado de medo, raiva e segredos que finalmente estavam vindo à tona. Você não pode confiar nele, Sofia, gritou Clara, a expressão dela refletindo uma preocupação genuína. O coração de Sofia batia forte e ela olhou de um lado para o outro entre Max, seu ex-namorado, e Alexander. Com sua aura de mistério, a multidão estava em choque, sussurrando e trocando olhares nervosos. A frase de Clara ecoava em sua mente. Não confie nele. Qual é a verdade, Alexander? Sofia perguntou, agora com a voz firme, apesar do medo que a dominava. Quem eu realmente sou? Você é a herdeira, ele respondeu. Mas havia um desespero em seus olhos que Sofia não havia percebido antes. A corrente carrega nossa linhagem, um poder que poderá te destruir ou salvar. E sob a sua voz, a galeria parecia se agitar ainda mais. Os homens de jaqueta escura tinham avançado, espreitando cada movimento dela. Foi nesse momento caótico que uma luz ofuscante saiu da corrente. O brilho atingiu todos na sala.
e tirou a respiração de Sofia. As sombras do que estavam à margem começaram a se mostrar. A verdade estava prestes a ser revelada. E ninguém poderia escapar dela. Sofia segurou a corrente ainda mais forte, sentindo a energia vibrante e a dor de toda a sua história. O que aconteceu naqueles momentos parecia uma eternidade. Mas então, com um impulso avassalador, ela sabia o que precisava fazer. Não! Eu vou descobrir a verdade por conta própria! Gritou, desafiando todo o medo que se acumulava. A corrente brilhava intensamente e, ao girar, liberou uma onda de energia que paralisou todos ao seu redor. O calor subiu nas veias de Sofia e ela percebeu que esse poder era dela. Clara e Max olharam com espanto enquanto os homens de jaqueta escura hesitavam, um deles tropeçando na luz. Sofia, cuidado! Gritou Max, mas era tarde demais. A onda da corrente ecoou como um rugido, fazendo todos recuarem. Era como se ela tivesse despertado algo ancestral. Então, inesperadamente, André, ou quem quer que fosse, começou a se desvanecer. A verdade sobre ele, o impostor, deixava cada vez mais claro o papel importante que a corrente tinha desempenhado na sua vida. Durante anos, ele havia enganado Sofia. Eu não vou deixar você levar isso, Sofia disse, sua voz mais firme do que nunca. Assim que as sombras começaram a se dispersar, Sofia fez um movimento. A corrente continuou a brilhar, e com isso, as verdades que ela lutava para descobrir começaram a vir à tona. O peso nas suas costas finalmente se dissipava. A multidão estava em choque, misturando medo e admiração. Clara a observava, o orgulho misturado com espanto. Havia algo mais profundo que unia todas aquelas pessoas ali. Um poder escondido. Um legado que precisava ser desvendado. Se você acha que pode me deter, está completamente enganado, gritou André e riu de uma forma que deixou um gosto amargo na boca de Sofia. A linguagem é mais forte do que você imagina. Sofia sabia que esse não era o fim. Nada na vida dela seria igual. A corrente não era apenas um símbolo. Era um farol que poderia afastar a escuridão. Um novo mundo estava se abrindo e a história dela começava a ser contada. Nesse momento, Sofia olhou ao redor, sentindo o respaldo de Clara e Max. Estou pronta, ela disse, o olhar firme. E se teremos que lutar, vamos fazer isso juntos. Silêncio, mas não um vazio, um silêncio carregado de expectativa. A verdade começava a se despregar como uma roupa. Velha e esperanças antigas estavam prestes a ser renovadas. A vida de Sofia estava prestes a mudar para sempre. Agora, antes que você fuja dessa incrível jornada, deixa eu te lembrar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Cada ação conta e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso.